A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Ageu Bente, sou superintendente da Convenção Baixo Amazonas e eu sou um amigo da missão e quero fazer um convite especial para você também participar, colaborando e nos ajudando nessa grande missão. Seja um amigo da missão. Desde 2002, a Libras, Língua Brasileira de Sinais, é a forma oficial de comunicação do povo surdo brasileiro. Pois é, no Brasil não se fala só português, se fala Libras também. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui com a gente. Você está no Inclusão Entrevista. Esse é um quadro da Secretaria de Inclusão, junto com a TV Viva Promessa. O nosso desejo, o nosso objetivo é fazer chegar até aí onde você está muito mais conhecimento a respeito do tema da inclusão de pessoas com deficiência. E aí? Você acha esse tema importante? Você acha essa conversa importante, esse programa legal, os conteúdos aqui que estão sendo elaborados pela TV Viva Promessa? Então, vem fazer parte dessa missão com a gente. Acessa lá a página amigosdamissão.org. Vem lá, se cadastra, faz uma doação que não seja aí complicada para você, mas que pode com certeza nos ajudar, nos apoiar na produção de conteúdos como esse aqui. Você também pode nos ajudar, nos apoiar, curtindo esse programa, compartilhando esse conteúdo lá no WhatsApp da sua família, da sua igreja, sabe? Lá no seu Facebook. Então, compartilha lá, sim. Também você pode deixar o seu comentário, conversar com a gente, falar o que você está achando. Nós vamos ficar muito felizes em receber a sua comunicação. Bem, hoje o nosso tema está muito em alta. Hoje nós vamos falar sobre Libras, a língua brasileira de sinais. E para conversar um pouco sobre esse tema com a gente, a nossa convidada de hoje, olha, tem uma longa jornada de experiência no assunto. Eu estou falando da Ana Cláudia Almeida Reis. Aninha, seja muito bem-vinda. É muito bom ter você aqui para a gente conversar, falar um pouquinho sobre esse tema que é Libras, que é um assunto tão atual, tão importante para a gente se apropriar um pouquinho melhor e aí conseguir incluir com muito mais qualidade os nossos amigos, os nossos irmãos surdos. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Ju. É um prazer estar com vocês aqui no Entrevista Inclusão, né? Uhum. E para você se familiarizar um pouquinho mais com a Ana, conhecer um pouquinho mais a respeito dela, a Ana Cláudia, ela é contadora, ela é intérprete de Libras de uma longa data. Vou colocar os anos, Ana, aqui, falar assim, uns 20 anos. 20 anos por aí, né? Ela também é ledora e é a líder de Libras, né? Líder do Ministério de Surdos da Igreja Adventista da Promessa. Trabalha aqui com a gente na Secretaria de Inclusão. Ana, vou tentar chamar você de Ana Cláudia, tá bom? Porque eu costumo chamar de Aninha. Vamos lá? Afinal, a gente tá no programa, né? Então, vou chamar você de Ana Cláudia. Tá. Ana, pra gente conhecer um pouquinho mais, tá? Conta pra gente, por que Libras? Como a sua história com Libras aí
se iniciou? Por que que você começou a lidar com Libras, né? A estudar Libras? O que que aconteceu? Conta pra gente. Bom, Ju, foi assim a minha participação, né? A minha vida, o começo da minha vida com Libras. O ministério havia começado já nas igrejas próximas da Geral, né? Já tinha passado pela Vila Maria, por Edu Chaves, e aí foi para Vila Medeiros, que é a igreja onde eu congrego, né? Através da nossa diaconisa, a Berenice Roque, ela levou esse ministério, né, esse trabalho para essas igrejas, e depois ela ficou na minha. E é onde nós começamos esse trabalho com os surdos, né? E ela me convidou para participar da Escola Bíblica dos Surdos. Na época, eu não conhecia nada, eu nunca tive contato com surdo nenhum antes desse momento. Então, foi meu primeiro contato com surdos, com grupos de surdos dentro da igreja. E eu fiquei fazendo os estudos, né? Eu preparava os estudos e tinha um intérprete que pegava essa lição que eu havia resumido, deixado mais fácil para os surdos, né? E eu lia o meu resumo e esse intérprete fazia a tradução para os surdos em sala de aula. Então, eu fiquei um ano todo nesse contato com surdos. Aí que eu comecei, no próximo ano, né, seguinte, isso foi em 2002, que foi o primeiro ano que eu comecei a trabalhar no Ministério com surdos. E aí, no próximo ano, eu fiz o meu primeiro curso de Libras com o professor Daniel, que hoje é o nosso presbítero, né? O presbítero Daniel Pereira da Cruz. Ele foi meu professor de Libras, meu primeiro. Porque depois disso eu fiz outros cursos, me aperfeiçoei, fui procurar outras coisas também, não só da igreja, né? Mas fiz vários cursos com o Daniel, porque a gente todo ano dava um curso para ver as pessoas que se interessavam, porque tinha surdos e nós não tínhamos intérpretes, né? O que acontece ainda até hoje na maior parte das igrejas, né? Então, é muito vivo. Você precisa ter esse contato com o surdo para ver a necessidade de que você precisa aprender Libras. Uhum. Até então, para mim, Libras não existia, né? Surdo não existia para mim. Então, foi assim, foi dentro da própria igreja mesmo que eu vi, que eu comecei a participar desse mundo inclusivo, né? Incluindo o surdo dentro da palavra, para que ele tivesse também a oportunidade de conhecer o evangelho, né? De ter acesso à salvação. Então, foi assim esse começo, Ju. Foi bem natural, né? Você teve o contato com o surdo e aí foi se apropriando. E olha, para você que é aluno aí do presbítero Daniel de Libras, olha aqui uma ex-aluna dele. Hoje ela é líder de Libras da nossa igreja, né? Olha só. E, Ana, afinal, o que é a Libras, né? E para a gente entender de uma vez por todas, né? Por que Libras é considerado uma língua e não uma linguagem? Você pode esclarecer isso pra gente? Então, Libras é a língua de sinais brasileiras, né? Então, aí a gente já desmifica isso, que ela é universal. Ela não é universal. Cada país vai ter a sua própria língua, assim como os idiomas, né? Nós falamos o português aqui, então tem a língua francesa, a língua americana e Libras também. Vai ser sempre a língua de sinais do país, a língua de sinais brasileira, Libras aqui, mas a ASL, que é a língua americana de sinais, então vai ter a língua francesa de sinais. O país vai ter a sua própria língua, né? Onde houver surdos, a língua vai existir. Tá? Ele vai ter esse conjunto. Então, qual é a diferença? Por que ela é considerada uma língua e não uma linguagem, né? A linguagem é um conjunto que pode ser de gráficos, de sons, de conteúdos, onde, né, que podem ser sonoros ou não, para se passar uma comunicação. Já a língua, ela é mais fechada, ela é um conjunto próprio, um conjunto de características de uma civilização, de um povo, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, a língua de sinais brasileira, porque é o que a gente vai estar falando, é a língua falada pelos surdos do Brasil. E ela foi reconhecida como língua em 2002, como você já comentou. Então, aqui no Brasil, ela é língua oficializada. Então, o surdo, ele tem direito a, quando ele vai numa faculdade, ele tem direito a exigir, eu quero cursar direito nessa faculdade X, ele tem o direito a ter um intérprete. A faculdade tem que procurar um intérprete porque é a língua nacional do país, né?
E aí é uma língua que não é falada, é uma língua através de sinais, ela é sinalizada, então é oficial. Por ser uma língua, ela tem toda a constituição, ela tem uma estrutura gramatical própria, né? É o que a gente fala, você aprende, quando você está no comecinho, você aprende o básico, você aprende o vocabulário, mas Libras não é português sinalizado, não é ouvir um sinal e traduzir o sinal, não é isso. Ela tem uma estrutura gramatical própria, entendeu? Então, ela tem essa estrutura gramatical, ela tem semântica própria, ela tem um sistema morfológico, ela tem todas essas características que qualquer outra língua possui. Então, quando você aprende, você tem que tomar posse do vocabulário, né, e aprender a gramática, como é utilizado esses sinais nessa língua para o surdo entender plenamente o que você está passando para ele. Certo. Então, já deu para a gente perceber, pela sua explicação, Ana, que não existe apenas a comunicação pela fala, né? Oficialmente, a gente tem o português, que é a comunicação pela fala, pela escrita regular, mas também tem a Libras, que é uma forma de comunicação, mas por gestos, né? Então, é uma outra forma de comunicação, mas também ela é oficial aqui no Brasil e precisa ser respeitada, né? E Ana, quem é que pode falar Libras? É só o surdo? A gente já percebeu que não, mas vamos começar por aí, só para a gente ir esclarecendo, né, esse ponto. Mas quem pode ser intérprete, né? Todo mundo pode aprender Libras? Crianças podem aprender Libras? Para ser intérprete de Libras, existe algum curso específico, algum nível de conhecimento que a pessoa precisa atingir para ser considerado um intérprete de Libras? Sim, Ju, é assim. Então, deixa eu tentar voltar um pouquinho na sua pergunta. Quem pode aprender Libras? Quem pode falar Libras, né? Os surdos, sim, porque eles não falam, então eles vão se expressar através dessa língua de sinais, tá? E nós ouvintes, né? Porque nós precisamos aprender a língua com eles para poder estar falando com ele, né? É um novo idioma, é como inglês. Você precisa aprender o inglês e praticar com outra pessoa que fala inglês também. Então, qualquer pessoa pode. Criança pode, deve. A criança, ela tem uma facilidade enorme para aprender, sabe? As mãozinhas são fáceis para mexer. A gente, né, que é um pouco mais velho, tem a mão dura, né? O dedo não desce, não sobe, é uma dificuldade. A criança, além de ter uma memória fotográfica, que ela visualiza, ela lembra muito mais rápido do que a gente, a mãozinha dela tá ali, tá fácil. É muito mais, né, flexível do que a nossa. Até os bebezinhos, né? Quando você vê casos de pais surdos e tem o bebezinho, e às vezes esse bebezinho é ouvinte, porque nem sempre é hereditário, né? A surdez, e o bebezinho, ele aprende. Tanto que um bebê de uns 7, 8 meses, ele já sabe, por ser por apontamento, por repetição, ele consegue aprender antes do que a nossa criança, que vai falar lá com 1 ano e meio, 2 anos, o bebê surdo, ele já tem alguns sinais para ele se comunicar com os pais. Porque ele copia, né? Muito interessante isso, Ana. Eu não sabia. Então, é muito legal porque ele começa a aprender, ele tem a aquisição dessa linguagem, não é linguagem, dessa língua, antes. Porque exatamente, porque é simplesmente, a mãe vai mostrar a mamadeira, então ela faz o sinal da mamadeira. Daqui a pouco ele vai lembrar que aquele sinal é a mamadeira, ele não precisa ir lá e mostrar. Então, ele consegue adquirir essa língua com muita mais facilidade. Né? Os filhos de surdos são os melhores intérpretes que tem, porque para eles, na realidade, Libras é a primeira língua, né? Porque a gente diz que a nossa primeira língua é português e a segunda é Libras. Para eles, inverte. A primeira é Libras e a segunda é português, porque eles estão no Brasil. Então, eles precisam conhecer. E para eles é muito difícil, porque Libras tem uma gramática e a nossa gramática é totalmente mais difícil, né? Com os verbos, com variações, com regras e questões das regras. Então, para o surdo, às vezes, é até difícil. Você fala, poxa, ele não entende. Não, é porque ele tem domínio da língua dele. Ele não tem da nossa, que é o português. Mas em Libras, ele tem pleno domínio. Entendeu? E como eu digo que uma pessoa é intérprete? Existem, né, antes,
a proficiência ela era dada através de uma prova que se chamava o ProLibras, tá? Quando a lei foi instituída em 2002, eles deram 10 anos, não, 2002 não, a lei foi em 2002, mas teve um decreto em 2005. E aí, em 2005, eles colocaram que tinha 10 anos para fazer essa prova, para você ter o certificado que você podia ser instrutor ou tradutor, né? Uhum. Você podia fazer como instrutor ensinando o curso, ensinando, ou só simplesmente interpretando mesmo, como intérprete, né? Você tinha essas duas opções para escolher o que você queria, esse certificado, essa proficiência. Hoje não tem mais isso, né? Porque isso era 2005, então 2015 acabou. Não tem. O que tem hoje? Hoje nós temos faculdades que ensinam a língua, letras libras, tá? E tem cursos variados, cursos de graus, tem a FENES, que é a Federação Nacional dos Surdos aqui no Brasil. Então, tem módulos, você vai crescendo como o inglês, sabe? Começa normalmente, né, no básico, intermediário, avançado, né? Tem lugares que tem até 9, 10 módulos, depende aí de cada escola, como eles fazem essa organização, tá? Mas para ser intérprete, então, se você quer ser um intérprete, não só para conhecer a língua, para poder se comunicar com o surdo, e você quer trabalhar nessa área, você vai precisar passar por um programinha, por uma prova, uma avaliação para saber se você tem fluência, né? Porque não adianta você fazer o que eu falei, você faz o curso básico, não quer dizer que você se transformou em intérprete. Você pode sim, dentro da igreja ou no mundo mesmo, no seu cotidiano, auxiliar o surdo, porque você não tem que ter técnica, né? Você vai falar com o surdo, vai trazer ele para o seu mundo, ele para o seu, vai perguntar, se não entender alguma coisa, vai soletrar, perguntar o sinal para o surdo e a comunicação vai existir, né? Mas para você ser intérprete e poder trabalhar com isso, você tem que ter fluência. E a fluência só acontece quando você tem convívio com a comunidade surda. Você tem que estar em convívio, né? Porque tem coisas que não se ensinam, por exemplo, em escolas, né? A forma como eles fazem, a estrutura deles, você acaba aprendendo no cotidiano, em contato com aquela pessoa, né? E isso é muito legal, é enriquecedor, porque cada surdo é como nós, tem pessoas que falam mais rápido, tem pessoas que são mais duras, né, mas parecem maquininhas, né, falam rápido, falam devagar, e o surdo ele também vai ser assim, ele vai ter a personalidade dele embutida naqueles sinais, né, então aprende com todos esses surdos, tá bom? E aí você tem até cursos, Ju, que eles fazem uma prova para avaliar o seu grau. Certo. Se você, por exemplo, você não precisa entrar no básico, você vai entrar no intermediário, não. Você pode entrar no nível acima, entendeu? No avançado. Então, tem escolas que você paga para eles te avaliarem, para verificar onde você está, para ver se você pode trabalhar ou não. Mas, de qualquer forma, o melhor parâmetro é o surdo. O surdo te entende bem? Você consegue falar com ele sem problema nenhum? Ele gosta de conversar com você? Ele se faz entender? Ele entende o que você repassa para ele? Tá? Esse vai ser o seu termômetro, o melhor. É o contato com o próprio surdo. Certo. Então, é fundamental essa experiência com a comunidade surda, né? E isso é uma coisa que a gente, às vezes, tem facilmente numa igreja, né? Porque muitas igrejas têm surdos. Então, a igreja também pode se tornar esse ambiente onde você tem esse contato, né, Ana? E deixa eu te perguntar, você estava falando aí quantas coisas a gente tem hoje em dia, né, para estar se inteirando um pouquinho mais a respeito da Libras, né? E o mercado de trabalho, como funciona, Ana? Onde que o intérprete de Libras, ele pode trabalhar ou ele costuma atuar? Então, assim, incontáveis possibilidades, né? Porque você é pago para fazer qualquer trabalho de tradução, desde que você tenha fluência, né? Você pode fazer assembleias políticas, né? Eu costumo fazer alguns freelas e normalmente são alguns eventos, né? Eventos artísticos. Nossa, Ju, incontável as possibilidades onde você pode atuar.
né? Tem empresas que contratam intérpretes e mandam esses intérpretes para o que aparece, onde há necessidade, tá? Eu já fui numa empresa que ia ter um programa novo no RH e eles tinham 2 surdos e precisavam de um intérprete para demonstrar esse programa novo. Enquanto eles estavam fazendo a apresentação, eles não tinham um intérprete próprio, nessa esse produto. Então, eles precisavam de um intérprete para estar passando por surdos que trabalhavam naquela empresa, né? Então, você pode trabalhar em tudo, Ju. É muito legal isso, porque aí o seu vocabulário, né? Porque as pessoas acham que você é intérprete de Libras, você é uma enciclopédia ambulante, e nós não somos um dicionário ambulante. Eu digo que a gente aprende sinal sempre. Você vê um surdo novo, lá vem um sinal que você vai aprender novo, que você nunca usou, que você nunca precisou, ou que você nunca viu um outro surdo fazendo. Isso é muito legal, sabe? Essa experiência. E você vai aprendendo. Por exemplo, você vai para uma assembleia, lá na Câmara dos Vereadores, você tem que aprender os sinais daquilo. Então, é aquela metodologia, eu vou aprender os sinais políticos, os sinais jurídicos, entendeu? Então, que se você vai fazer uma aula de medicina, você vai ter que aprender esses jargões. Então, você nunca vai saber tudo, né? Não tem como dizer, nossa, aquela pessoa top, não tem mais o que ela vai aprender. Não. Sempre há possibilidade de você aprender. E tem coisas que não existem sinais, porque o surdo não participou ainda daquilo. Por exemplo, numa aula de TI, né? Hoje em dia, muitos surdos fazem TI, então nem seria o meu exemplo, tá? Mas, de repente, tem um sinal lá que não existe. Uma palavra, alguma coisa que você precisa usar repetidas vezes, não existe. Então, o surdo, ele pode criar um sinal na hora para aquilo, e aquele sinal acabar sendo integrado dentro da língua, porque um surdo para outro que vai passar, e isso vira, entendeu? Vira a própria língua. Por isso que a gente diz que essa língua, ela é maravilhosa, né? As possibilidades são maravilhosas, né? Ela tem também a característica de ser regional, né? Por exemplo, sabe, aqui São Paulo e Rio, o bolacha. Então, existe isso também, porque cada região tem as suas expressões próprias. Então, vão ter palavras que você fala em São Paulo de uma forma e na Bahia vai ser outra fala. Ou palavras que nem existem, né? Por aqui em São Paulo, por exemplo, fala muito nossa, né? Então, tem um sinal para esse nossa que quase todas as pessoas falam. Por exemplo, lá em Minas, o nu ou o ba, lá no sul, entendeu? Então, são expressões que se usam e os surdos também se apropriam disso. Eles vão criar um sinal para essa linguagem que é cotidiana, é corriqueira ali, naquele ambiente que ele está. Olha, eu acho que você falando, explicando isso para a gente, o que eu pude perceber, né, que se a gente compreender que Libras é uma língua, como é o português e tantas outras, esses entendimentos ficam mais fáceis, né, de a gente assimilar. Ela é uma língua, então, a nação surda é um povo, né, então, o regionalismo, são muitos sinais, né, ou seja, são muitas palavras, ninguém é um dicionário ambulante, né, nem a gente não consegue saber tudo que tem no Aurélio, não é verdade? Então, realmente é importante também sempre estar conhecendo, sempre estar renovando esse conhecimento. E Ana, você já fez algumas orientações nesse sentido, mas eu quero te perguntar, até porque de repente pode ter alguém aí conectado com a gente que de repente se despertou para aprender Libras nesse momento, agora, com você falando, a gente conversando aqui. Por onde essa pessoa deve começar a estudar Libras? Às vezes não é porque tem um surdo lá na igreja, para você isso foi um disparador. De repente, para a gente agora, existem outros disparadores, né? Então a gente está vendo esse assunto reverberar muito mais no nosso país, que é a necessidade desse contato com a Libras. Então, por onde a gente pode começar a estudar Libras? E em falar em começo, segura aí, que eu vou te fazer mais uma pergunta. Em falar em começar, como é que anda o curso básico de Libras aí que a Secretaria de Inclusão da Igreja Adventista da Promessa vai lançar? Conta pra gente também. Bom, então vamos lá. Como se começa? Então, eu vou pensar assim, por exemplo, em um grupo, né, como pode ser dentro da igreja e não tem assunto nenhum. Ou então você mesmo por conta própria.
como você faz, né? Você não quer entrar num curso básico, você tem alguns até gratuitos, né? Normalmente os cursos são ministrados dentro da igreja, são muito legais, então a gente leva isso, né? Às vezes a gente pega esse professor surdo, leva para uma outra igreja, pega essas igrejas próximas e começa um curso básico para ser um pontapé inicial para isso, né? A gente já teve aqui, né, na geral, em algumas igrejas aqui, nossa, algumas convenções, o curso básico ministrado também, né? Então, Jô, é assim, como você começa? Gente, hoje a gente tem livre acesso à internet, tem YouTube, né? Você procura, o primeiro passo é aprender o alfabeto. Porque com o alfabeto, mesmo que você não saiba um sinal, mas você vai saber soletrar esse sinal. Porque se você estiver em contato com o surdo, você vai soletrar e perguntar para ele qual é o sinal. E ele vai te ensinar. Então, fundamental é o alfabeto. Certo. E aí, o básico, é o que eu falei, assistir os videozinhos no YouTube, procurar, né? Tem muita coisa boa aí, tem gente boa aí com os vídeos curtinhos, uns vídeos longos, né? Tem aula de 1 hora. E aí vai depender do teu tempo, né? Mas a minha dica é, veja tudo que você tem possibilidade de aprender, sabe? Procura. As igrejas também, né, nessas lives, por conta da pandemia, tinha um intérprete lá fazendo a interpretação, a tradução para o surdo, né? Dá para você olhar e praticar quando você já sabe um pouquinho, já tem um pouquinho desse vocabulário, né? Ou então tentar mesmo um cursinho. E aí eu vamos pegar, né, um gancho, vem para o nosso curso de Libras. A Secretaria de Inclusão preparou um curso super especial, porque assim, são vídeos curtinhos, então não é cansativo, você vai assistir quantos vídeos você quiser no dia, ou um por dia, aí você vai fazer o seu tempo, vai poder rever aquela aula várias vezes, vai entrar e vai ver de novo aquela aula, sabe, para memorizar. Então a gente fez uma dinâmica bem diferente, são vídeos curtinhos, sabe, a gente pega um tema e fala alguns sinais daquele tema, e a minha dica fica, procure mais, sabe, por exemplo, o tema é animais, tem 10 sinais lá, mas a nossa fauna é enorme, né? Então, vai procurar os outros animais. Esse sinal não tem. Por exemplo, eles não fizeram o sinal da aranha. Eu quero saber o sinal da abelhinha. Não tem. Vai procurar. Porque é assim que você adquire um sinal a mais e vai aumentar o seu vocabulário, né? Então, no nosso curso, nós terminamos a gravação de todas as aulas. Olha que legal. Agora, só falta mesmo estruturar e colocar na plataforma. Então, eu convido todos vocês que têm interesse, né, que conhecem um surdo, ou que não conhecem, mas querem conhecer, querem se comunicar com essa comunidade que cada vez cresce, né? Você vê quantos existem, né, no nosso país inteiro, né? E você encontra o surdo no metrô, no ônibus, no mercado, na farmácia, às vezes você precisa auxiliar, porque as pessoas ficam tão paralisadas quando encontram o surdo começa a falar, e, né? E acaba sendo... Quem sabe você não pode auxiliar no momento assim, né? Mas para auxiliar, você precisa aprender. Sim. Então, o nosso curso, daqui a pouco vai estar aí, a Secretaria da Inclusão vai dar maiores notícias a hora que tiver, e o mais interessante, é totalmente gratuito. Olha que... Então, para todo o Brasil, para toda a nossa igreja, para quem não está aqui no país, né? Nós temos igrejas fora também, mas aí lembrando que se você aprender, aqui é a língua do Brasil. Lembra? É língua brasileira, é língua de sinais brasileira. Se você for lá para a Argentina, vai ser a língua de sinais da Argentina. Então, uma diferenciação. Então, você só tem que ficar ligado nisso. Mas vem com a gente e aprende mais um pouquinho, porque vai ser muito legal esse formato. Eu acredito que o pessoal vai gostar, Ju. Sim. Eu estou esperando, né? Ansiosa para que possa. A gente fez com muito carinho e dedicação. Sim. Bem lembrado isso, né? Porque é a língua do Brasil aqui, né? Língua de sinais do Brasil, né? Se você é da Promessa ou de outro lugar e está conectado com a gente, esse curso vai falar da língua brasileira de sinais. E se estiver em outro país, precisa pesquisar a língua de sinais do seu país, onde quer que você esteja, e com certeza vale a pena aprender sim, entrar em contato com essa língua. Ana, você está falando aí do curso básico, né, da Secretaria de Inclusão, e fica assim uma questão no ar, né?
Esse conhecimento básico, você acha que ele pode servir para a gente conversar com o surdo, para a gente receber o surdo na igreja, para a gente ter contato com o surdo lá na nossa escola, na faculdade? É válido esse conhecimento básico? Com certeza, Ju, porque o conhecimento básico vai ser frases curtas. Você vai aprender, então, um vocabulário e conseguir formular, sabe? Bom dia, boa tarde, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Então, para um primeiro contato com o surdo, você vai conseguir falar com ele. Talvez você não tenha todo o vocabulário, né? Você fala, mas eu não vou falar porque eu não sei. A gente aprende praticando. Então, a gente tem que quebrar isso. Tem que quebrar, eu não vou falar com o surdo porque eu só sei falar o meu nome. Não, você já sabe o seu nome, sabe o alfabeto? O surdo, você precisa ver o interesse. Mesmo com pessoas que quase não têm conhecimento nenhum, ele fica tão contente quando ele vê alguma pessoa que está disposta a aprender, disposta a tentar conversar com ele, porque aumenta o círculo dele de convivência, gente. O círculo dele, falar em Libras. Então, ele é o primeiro que vai te apoiar, que vai te ajudar, vai falar para você ir devagar, para ter paciência, ele vai repetir. Se você não entender, ele vai escrever, ele vai te auxiliar. Então, com certeza, serve sim, Jô. Não serve para você fazer uma palestra, né? Você fazer uma palestra de uma hora, você vai precisar de vocabulário para isso. Mas para você ter a conversação inicial com o surdo dentro da igreja, com certeza, Jô. Vai ajudar muito. Se aparecer um surdo numa igreja e tem alguém que fez o curso básico, ele vai poder falar, olha, seja bem-vindo, vem aqui, senta aqui na frente, né? Olha, talvez eu não consiga todos os sinais, mas eu posso falar e fazer oralização para você, né? Porque o surdo, normalmente, ele lê lábios. Então, às vezes, ele não vai enxergar o pastor ali lá no púlpito, mas você ficar sentado ao lado dele para ele ler, né? Já que você não sabe Libras. É uma forma de você incluir esse surdo. Olha, vai embora porque aqui não tem intérprete. Não, a inclusão é o seu canal, o canal dessa comunicação, o canal dessa união, né? Sim. Então, o curso básico, na minha opinião, ele te ajuda sim. Ele é um grande empurrão para você cada vez se aperfeiçoar mais, para você aprender um pouco a cada dia. Puxa, que legal, você viu? Tá empolgado também para aprender? Então, fica ligadinho que já já esse curso vai sair. Tá quentinho, tá no forno, né, Ana? Ana, conta pra gente, você que tem tanta experiência com Libras, com surdo, alguma experiência com Libras marcou a sua vida? Você tem alguma experiência que você pode compartilhar com a gente hoje nesse sentido? Olha, Ju, foram muitas, né? Tem muitos anos, mais de 20 anos com a comunidade surda, e assim, quando você aprende Libras, quando você tem uma comunidade surda incluída dentro da sua igreja, a gente não acaba servindo só na igreja, porque o surdo, ele precisa ir no médico, ele precisa de intérprete, vai ter uma rescisão no trabalho dele, ele precisa de um intérprete, sabe, vai tirar carta, ele precisa de um intérprete. É até estranho, né? Mas a gente vê como ainda falta intérprete nos órgãos. Na saúde pública, deveria ter pelo menos um enfermeiro que soube, né? Um surdo chega lá, como é que ele vai especificar a dor? Quantos surdos vão com remédio errado, entendeu? Para casa. Então, é uma coisa assim preocupante, porque há tanto tempo, né? Desde 2002 que começou a lei oficial, e a gente, apesar de ter muito mais hoje em dia, né? Eu acho que aí deu um pontapé também por causa da esposa, né? Da Michelle, e, né, da esposa do Bolsonaro, isso eu acho que colocou muito em vista o intérprete, mas há quanto tempo já o surdo está aí, está necessitando, e você não vê isso tão difuso? Deveria ser muito. Eu acho que a gente ainda está a passos de tartaruga, sabe? Deveria ter em todos os locais, pelo menos uma pessoa, numa repartição pública, ter para o surdo poder se informar, para agilizar, porque normalmente ele tem que levar o intérprete a tiracolo. Tá? E aí, quando você está na igreja e você tem um amigo surdo, você acaba participando de tudo isso. Então, eu vou te falar 2 casos, tá? Um dentro da igreja e outro fora da igreja. 2 experiências que me marcaram muito. Dentro da igreja, além da gente fazer o culto, né, que já é uma bênção você poder ver o surdo se emocionar, né, com a palavra, você vê que a palavra está chegando nele, né, você traduzir, ver que ele está sentindo, que ele concorda com você, né, essa troca é muito legal, né? Porque, deixa eu só dar uma palhinha, assim, de uma coisinha que é muito interessante. O surdo, normalmente, quando o pastor está lá na frente, no púlpito, ele faz uma pergunta para a igreja,
a igreja, a massa da igreja não responde, né? Porque ele faz uma pergunta, fica assim, imagina se cada um resolver responder a pergunta dele, quantas horas vai de culto, né? Então não acontece. Mas o surdo, no momento que você faz a pergunta, ele responde. Então, ele tem essa devolutiva, ele fala com o intérprete está lá falando, ele perguntou e ele está respondendo, ele fala, é isso mesmo, eu lembro disso, olha, aconteceu isso. Então, né, ele tem uma dinâmica diferenciada com o intérprete que está ali, né? O intérprete fala, depois a gente conversa, tá? Vou continuar na pregação agora, senão você vai embora com ele, né? Então, é muito legal essa dinâmica, sabe? Essa devolutiva, né? Ele tem uma troca com você. Você não lembra um sinal, alguma coisa, você faz ali e ele vai te ajudar, ele vai te auxiliar. Gostoso então, acaba isso, né? É um relacionamento mesmo. Exatamente. Vai e volta, você passa para ele, mas às vezes ele te ajuda com o sinal que você tem que passar para ele. Então, isso é muito legal, né? Então, além de estar ali na igreja, que é maravilhoso, mas assim, eu fui fazer um casamento no civil para surdos que eram da minha igreja. Então, eu fui conduzir para eles, porque imagina, vai fazer casamento no civil e aí, como é que faz? Ninguém no cartório sabe Libras. Então, ele tem que levar lá o cartório que eu te falei, ele leva, tira colo, né, aquele intérprete para estar fazendo. Então, foi uma experiência para mim que foi marcante, porque foi um momento decisivo, um momento que marcou a vida deles, né, e que eles precisavam de intérprete para aquilo, porque normalmente nem a família sabe Libras, viu, Ju? Muitos casos a gente vê que a inclusão não acontece nem dentro das próprias famílias, nem mesmo na própria família que tem o filho surdo, tá? Muitas vezes eles só fazem aquela comunicação dentro de casa mesmo, uma comunicação de apontamento, sabe? Acaba existindo a comunicação, ela vai... Exatamente, mas às vezes não é Libras. Às vezes é formato para se entender com aquele surdo. Apenas para situações domésticas, no caso, você está falando. Isso mesmo. E muitas vezes a própria família não tem interesse em aprender a língua que o filho usa. Isso é muito triste, né? Porque a gente fala assim, como você tem um filho que é surdo e não vai aprender Libras? Né? A gente estranha até. Então, isso que a gente fala. Você tem um filho, foi diagnosticado com surdez, coloque essa criança para ter contato com o surdo adulto, para ele adquirir também a língua brasileira de sinais, sabe? Né, que ele precisa. Sabe, o contato com o surdo vai fazer ele adquirir, porque aí o intelecto dele, ele vai conseguir ir acima do que se ele aprender só o português. Ele tem muitas possibilidades de crescer, de se enriquecer em contato com a comunidade surda. Hoje a gente tem pastores surdos, além de pastores e presbíteros, até a nossa igreja já tem 2, né? Nós temos, graças a Deus. O presbítero Daniel, que está aqui em São Paulo, na região aqui na IAP de Parque do Chaves. A gente tem o presbítero Sandro, que era de Taipas, mas hoje ele está lá em Maringá, está sendo assistido lá, entendeu? Então, é muito legal isso, né? Você vê esses surdos aprendendo e podendo ensinar outros surdos, né? Podendo aconselhar um outro surdo, podendo orar na própria língua do surdo. Olha que legal, João. Vem um surdo na igreja e tem lá um presbítero surdo que vai poder orar por ele em sinais. Não vai ser muito um ouvinte, né? Um pastor que, com toda a graça, a unção que ele tenha, mas imagina para o surdo, ele entendeu o que está sendo falado para ele. A importância que isso Com o que certeza. representa, né? Então, assim, é muito gratificante isso, né? E eu me perdi onde a gente estava. Você ia contar duas situações, você falou. Uma era da igreja, a outra não. Uma da igreja, que eu fui fazer esse casamento para membros da nossa igreja, tá? E a outra foi uma ocasião assim, que foi uma experiência que me tocou, porque eu fui fazer um exame de sangue numa clínica e tinha um surdo lá, esperando para fazer um exame também. E aí a gente vê surdo em todo lugar. Depois que você entra nesse meio, você vê surdos se multiplicam. Antes você parece que não via nenhum. Daqui a pouco você vê mãozinha em tudo que é lado. Aí você fica olhando a conversa do surdo, sabe? A gente cai de paraquedas e é uma coisa muito gostosa. E aí eu vi que tinha um surdo, e eu fui sentar e conversar com ele, né? Então, batendo papo lá com o surdo. Aí a enfermeira viu que eu estava conversando com esse surdo e perguntou, na hora que chamou esse surdo para ser atendido, né, pelo médico, se eu poderia entrar com ele para auxiliar.
né? Porque ela tinha até feito, eu fiz Libras, né? Eu sou enfermeira, eu tive 6 meses de Libras, mas eu não sei falar nada. Eu só tive o curso que estava dentro, né, da minha grade, eu tive que aprender, mas como eu não uso, né, eu não sei. Então, você poderia auxiliar? Então, naquele momento, eu vi que, olha a importância. Sim. Era uma pessoa ali comigo, que eu estava batendo um papo, e ele precisou desse auxílio. Ele precisou desse atendimento, né? Então, assim, me tocou muito, porque eu vi a possibilidade, como Deus pode te usar em qualquer lugar. Sim. Não é só dentro da igreja, dando a palavra. Ele pode te usar para incluir esse surdo, sabe? E isso, assim, me tocou profundamente. Realmente, esse olhar a gente precisa ter, né? Que esse conhecimento que Deus dá pra gente, inclusive da língua de sinais, né? Da língua brasileira de sinais, o Senhor pode nos usar tanto dentro da igreja, como em outros lugares. E fazer toda a diferença. De repente, até uma forma de evangelismo mesmo, né? Com essa pessoa, porque no momento onde você oferece um apoio, de você poder convidar isso bem, né, ele vai, né, olha, eu sou de tal igreja, você convida, e quem sabe, né, é uma forma também de a gente compartilhar o evangelho de Jesus. E aí, falando em evangelho, qual a importância da Libras na pregação do evangelho, Ana, na sua opinião? Ju, para mim é fundamental. Porque, né, assim como eles vão aprender, né? Como crerão se não há quem pregue? Como esses surdos crerão se não há quem interprete, né? Então, cai no mesmo, ele precisa conhecer o plano de salvação, ele precisa conhecer Jesus, ele precisa conhecer as leis, precisa conhecer a doutrina. Então, é fundamental para essa pessoa surda ter um conhecimento, ter a escolha, ter a chance de fazer parte dessa comunidade, parte desse reino, né? Porque lá no céu todos seremos iguais. Não vai ter surdo, cego, cadeirante, vai ser todos ali, né? Nós precisamos ser salvos. Mas como vai chegar a salvação para ele se ele não tiver esse intérprete? Então, é muito importante, sim, que haja um intérprete e que eles se aperfeiçoem cada vez mais, porque, assim, a minha opinião é que o surdo, ele merece ter um culto de qualidade. Assim como você senta na igreja, você quer ouvir, quer se sentir tocado, quer que aquilo engrandeça a sua vida, o surdo ele também precisa disso, né? Então, quanto mais você aprender, quanto mais você puder passar para ele, quanto mais ele se sentir ali, ele tem que se sentir amado, que Jesus veio para ele, veio para salvar a vida dele, a importância que ele tem para Cristo, a importância que ele tem para o reino. Ele pode evangelizar os surdos, ele pode ser canal de bênção, né? A gente abençoa, né? A gente recebe a bênção para abençoar, para ser um canal, né? Nós somos abençoadores. A gente recebe isso para dar isso. Assim como a gente recebeu de graça, a gente quer passar isso também, né? Então é fundamental, João. Para o surdo é necessário. Não dá para deixar um surdo dentro de uma igreja e não ter um intérprete para ele. É muito sofrível. E isso acontece em alguns casos, né? Mas assim, eu até peço, né, para todo mundo, gente, tem surdo por perto, vê a necessidade, tenta achar uma pessoa que tem interesse de aprender, vai conversar com esse surdo, de repente ele mesmo pode ser um professor, começar um cursinho básico na sua igreja, no local onde você está, entendeu? Às vezes é questão de conversar, é questão de chegar e quebrar essa barreira do medo, de eu não sei, mas eu posso aprender. A gente aprende tudo se a gente se dispor, se a gente tiver o mínimo de esforço. E tem pessoas, vou dar uma dica, tem pessoas que têm uma facilidade para aprender, sabe, é igual língua, tem pessoas que nascem, eu vou aprender italiano, aprende com facilidade, tem outras que têm mais dificuldade, nada que o esforço não faça você conseguir evoluir, né, mas tem pessoas que aprendem com fácil, João. A gente vê e fala, nossa, olha a mão daquela pessoa, nasceu para fazer Libras. As expressões, né? Porque é uma língua que não usa só sinais, ela usa as suas expressões faciais e corporais, ela usa o espaço, né, onde você está. Então, o surdo, ele tem que enxergar isso em você, ele não tem a tonalidade da voz para saber como a pessoa está falando, qual é o tom dessa conversa, mas ele vai ver as suas expressões. Então, isso tem que casar mais. Entendeu? Por isso que eu falo, aprender o básico, você não vai aprender expressões, você vai aprender o vocabulário mínimo para você começar. E aí, em contato com esse surdo, a coisa vai evoluir, entendeu? Isso é muito importante.
Ô, Ana, nesse tempo que você desenvolve o ministério na igreja, que você trabalha com surdos na igreja, com Libras, você conheceu alguém que foi alcançado pelo Evangelho de Jesus através da Libras? Sim, Jô. Muitos surdos que eram amigos de surdos que na nossa igreja, que vieram visitar a igreja e acabaram vindo, porque eles têm poucos lugares onde tem intérpretes. Então, é fácil fazer, desde que haja convite, haja um interesse, né? Então, muitos surdos começaram assim, porque era amigo de um surdo. O surdo falou que na igreja dele tem intérprete, eu vou lá ver como é, entendeu? E aí ele acaba vindo, gostando, ficando, aprendendo, virando membro, se batizando, né? A gente teve batismo nesse longo dos anos de quantos surdos que se batizaram, que aceitaram a Cristo publicamente. Tem surdos que o surdo começou a vir, o surdo até saiu da nossa igreja, foi para uma outra igreja, mas os pais dele conheceram a palavra através desse surdo. Olha só. Entendeu? A gente nem sabe, não tem limite. O que Deus pode fazer, né, Ana? Esse ministério. Exatamente. Então, muito importante sim, Jô. Sabe, isso é tremendo. Deus sabe até onde vai chegar. Entendeu? Mas você tem que, tá ali, eu quero aprender, eu quero ser usada. É difícil no começo? Uma língua nova é difícil. Qualquer língua, se você for aprender, no começo você não vai ter umas barreiras, mas você tem que tentar, você tem que falar, eu quero isso para minha vida. E ir em frente, procurar, sabe, buscar cada vez mais. E isso vai crescendo, vai ser uma coisa natural. Daqui a pouco você está falando perfeitamente, pode ser até intérprete em qualquer evento, em qualquer situação, entendeu? E para que a inclusão aconteça, né? Para que essa inclusão, isso aconteça. Então, no ministério, qual a importância? Se tem surdo, se um surdo é próximo na tua região, ou é filho de um casal da sua região, né? Tem filhos surdos. Então, você já tem um foco ali, né? Que a gente fala, a gente interpreta, não para ouvinte, a gente interpreta para surdos. Mas, às vezes, né, nessa pandemia, por exemplo, algumas igrejas nossas, que não têm surdos nas igrejas, começaram a ter o intérprete lá, traduzindo simultaneamente o culto. E aí, o que acontece? De repente, um surdo fica sabendo, olha, naquela igreja tem. E aí, o surdo vai para a igreja, porque às vezes eles não vão porque não tem, entendeu? Ou vão ter outra denominação porque tem intérprete, ele precisa de intérprete. Ele não vai entrar na igreja para ficar lá assistindo um culto que para ele é zero, que ele não vai ouvir nada, que ele não vai entender nada, que não vai acrescentar nada na vida dele, entendeu? Então, o ministério vai acontecer quando você tem um surdo ou quando você se planeja. Você também pode preparar uma equipe, vamos fazer o curso básico, vamos aprender e evangelizar nas ruas e procurar surdo, ver esses pontos onde os surdos se encontram, batem papo e convidar, vem para a minha igreja, trazer um surdo e começar um ministério assim também. Então, existem meios, né? Mas é essencial que exista quando o surdo já faz parte da sua comunidade. Isso é muito importante. A inclusão tem que acontecer. Tem um surdo na tua igreja, então, por favor, alguém se levante e tome posse disso. Eu quero aprender, eu vou estar ao lado desse surdo. E aí mais pessoas vão aprendendo e daqui a pouco você vai ter um ministério com mais do que um surdo, sabe? Às vezes 10, olha, teve uma época na minha igreja, muitos anos atrás, né? Tinham 27 surdos matriculados em escola bíblica, inclusive. Nossa, pensa, fantástico. Tinha quase uma igrejinha. Precisamos de mais igrejas assim, com muito surdo matriculado, né? Muito surdo aprendendo a palavra de Deus. Exatamente. Então, é fundamental que o ministério que tenha um ministério, né? Que a inclusão aconteça, né? Nós estamos falando aqui de surdos, né? Mas a inclusão, ela tem que acontecer em todos os patamares, em todas as deficiências, né? Porque todos. Ele não veio só para o ouvinte, né? Ele veio para o cego, para o cadeirante, para o surdo, para quem tem uma síndrome. Ele veio para todo mundo. É para todos. Esse conhecimento, essa salvação tem que chegar a todos. Né? E você às vezes pode ter esse canal ser usado para ser o intérprete desse surdo, né? Esse canal para levar a comunicação, para levar a salvação para a vida de um surdo. Muito bem falado, Aninha. Essa é uma mensagem que a gente precisa falar, inculcar, porque esse evangelho é para todos, né? E Ana,
Para a gente terminar, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estão aí conectadas com a gente, que você acha que é importante pontuar aí para ficar no coração da gente a respeito da Libras, Ana? Então, bom, é assim, gente, é de coração. Quando você começa a ter o contato com o surdo, o contato com Libras, isso é uma coisa que vai ser para sua vida toda. Eu não vejo a minha vida hoje sem os meus amigos surdos, sabe? É aniversário de surdo, de filho de surdo. Você acaba se envolvendo. É uma nova comunidade, é um novo mundo, com costumes diferentes, sabe? Que você tem que respeitar, a gente tem que aprender, né? Eu quero que eles me respeitem, mas eu preciso respeitá-los também. Então, é uma coisa maravilhosa. Então, a minha dica para hoje, para você que nunca começou, não teve contato nenhum, nosso cursinho está aí, às portas, chegando, então vem o nosso cursinho, é uma forma bem rapidinha, gostosa, leve, para você ter um conhecimento. E esse conhecimento é o pontapé inicial para você ir em busca de mais conhecimento, para você se aperfeiçoar, para você realmente ser um intérprete, ser usado por Deus nesse ministério, né? Às vezes as pessoas, tem pessoa que chega para mim, Ju, e fala, nossa, eu nunca vi um surdo, mas ouvindo você falar me tocou, eu quero isso para mim. E Deus toca da forma que Ele quer. As pessoas ficam lá e não sabem o que fazer, não tem uma direção, ficam meio perdidas, né? Não tem, vai aprender Libras. Vai ser bom para você, tudo que a gente aprende é bom, né? Faz o cérebro acrescenta, você né? Você pode usar para a vida, no mundo, pode usar dentro da igreja, pode ser um canal de bênçãos para o teu próximo. Então, esse é a minha dica. Aprenda, vale a pena. Não falei, eu nunca vou usar para nada. Deus pode te usar sim, e você vê que maravilhas Ele pode fazer através da tua vida, se você se dispor a aprender. Então, que Deus toque no coração dos nossos irmãos, da nossa igreja, né, para que eles queiram aprender, para que a nossa igreja tenha mais surdos, que a gente veja o surdo sendo resgatado do mundo. Né? Tem tanto surdo perdido aí, as drogas, porque esse pessoal aí das drogas, eles aprendem Libras, tá? Então, porque a gente que é da igreja, que é irmão, que diz que ama o próximo, não aprende. Então, você que vem, se esforça um pouquinho, separa uma meia horinha, 10 minutos que seja do teu dia, não quer começar com muito, separa aquele tempinho que você tem, que você vai relaxar, falei, vou aprender hoje o alfabeto, eu vou decorar, vou aprender como soletra o meu nome, vou aprender como soletra o nome da minha mãe, do meu pai, do meu filho, sabe? Começa, vai, porque com certeza Deus vai te abençoar e pode te usar para esse ministério também dentro da igreja. Amém, minha querida irmã. Fica aí essa mensagem, né? Esse incentivo para a gente aprender de fato, né? Não fechar as portas, mas abrir portas aí para essa aprendizagem, para esse conhecimento que com certeza Deus vai usar assim, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Muito obrigada, Ana. Chegamos então ao fim. Eu agradeço a você também de coração. Que Deus continue abençoando você na sua vida, no seu ministério, no seu trabalho, sua família. Muito obrigada, viu, minha querida? Que o Senhor te abençoe. Estar aqui com vocês. Deus abençoe vocês também. Um abraço para todo mundo. Para você também que está aí junto com a gente até agora, fica aqui o meu muito obrigada. Eu espero que toda essa conversa, esse conhecimento tenha abençoado a sua vida. Não esqueça de compartilhá-lo, para que também alcance outros corações e reverbere aí, quem sabe, o que Deus pode fazer através dessa palavra, através desses conselhos. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Até o próximo Inclusão Entrevista, se Ele quiser. Você já conhece o projeto Amigos da Missão?
É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer, se você ainda não ouviu falar, sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil, você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar a solidariedade para tantas pessoas.